Caros amigos, sejam bem-vindos à nova tertúlia do Museu da Farmácia. Antes de mais, bom ano novo. Vamos falar da Antártida. A Antártida que tem muitas peças aqui no Museu da Farmácia. Há 110 anos, Shackleton estava exatamente a ir para a Antártida. E o Museu da Farmácia tem a sua farmácia portátil do Endurance. Não é só dele que nós temos essa peça. Temos do Amundsen e do Evans. Porquê que a Antártida e porquê estas expedições interessam o Museu da Farmácia? Até há relativamente pouco tempo, não tínhamos cientistas e exploradores portugueses. Mas no início do século XX, mesmo no final do século XIX, muitos eram exploradores que queriam conquistar aquele continente. Eram expedições científicas, mas eram sobretudo expedições que traziam uma série de conhecimentos para a nossa vida. Como é que o corpo pode reagir àqueles ambientes? Qual era aquele ambiente? O que é que tinha lá escondido debaixo daquele gelo? É um bocadinho desses problemas, um bocadinho desta história, mas contada não por qualquer outro estrangeiro, mas por portugueses. E hoje temos aqui a Teresa Cabrita, que vai falar exatamente o que é ser cientista português na Antártida. Teresa, sejas muito bem-vinda ao Museu da Farmácia. Aqui. Já percebeste que temos peças ligadas à Antártida e gostava muito de saber, porque já me disseste que já lá estiveste. Como é que é estar lá? Como é que uma pessoa pode ficar apaixonada pela Antártida? Eu acho que quando se vai ou se adora ou se detesta. E a verdade é que quando eu fui na qualidade de diretora executiva do Programa Polar Português e portanto, a minha função era estabelecer contactos com os chefes de base de investigação na zona. Eu fui para a Ilha de Reis-Jorge, portanto há várias bases aí espalhadas. E eu tive a oportunidade de visitar e de falar com os chefes de base e mesmo com os investigadores que estavam no momento a fazer investigação. Mas depois, como sou apaixonada pela natureza, envolvi-me nos projetos, em alguns projetos que estavam a decorrer e fui com as equipas de investigação visitar outras zonas. Mas diz-me uma coisa, Teresa, desculpa interromper. Mas Portugal já tem uma estratégia, já tem programas científicos para... Portugal tem, todos os anos nós temos uma campanha antártica que se inicia com uma call para projetos em que qualquer investigador português pode candidatar-se. Esses projetos são depois avaliados por um painel internacional e os que ganham, e dentro da disponibilidade financeira do Programa Polar Português, são atribuídos financiamentos para esses investigadores irem e, portanto, depois toda a logística na Antártida é organizada por nós através dos contactos que temos com outros programas polares nacionais. Nós não temos uma base de investigação na Antártida, que é uma pena, mas devido a estes excelentes contactos que temos com outros programas, como por exemplo Espanha, o Chile e muitos outros, não quero dar aqui relevância particular a nenhum porque são todos muito importantes e temos excelentes relações com todos. Nós conseguimos colocar os nossos investigadores nessas bases e, portanto, assim conseguir viabilizar os planos de investigação de cada projeto. E isto acontece todos os anos. Em troca, para os programas polares que nos apoiam, o que nós fazemos é oferecer um voo que é ofertado por nós a uma empresa e que faz o trajeto entre Punta Arenas e a Ilha de Reis-Jorge, na Antártida, e que transporta não só os nossos investigadores, como também investigadores dos outros países, dos outros programas. E, portanto, é, no fundo, uma troca que se faz aqui, em que todos saímos beneficiados. E é esta a maneira airosa que temos de, no fundo, ultrapassar o problema que é não ter uma base de investigação na Antártida. Mas, Teresa, diz-me o seguinte, um país como Portugal, que tem tanto sol, porquê é que nós estamos interessados? Exato, essa é uma pergunta que eu acho que é fundamental e que deve ser respondida
Nós, de facto, somos um país cheio de sol, muito longe da Antártida e do Ártico também, porque também temos projetos no Ártico. Mas a realidade é que nós somos um país extremamente vulnerável às alterações climáticas. E neste momento os impactos destas alterações, principalmente que são muito visíveis no Ártico, embora também se veja localmente em alguns sítios na Antártida, são alterações que nós provavelmente daqui a uns 50 anos, são essas as previsões, daqui a uns 50 anos nós vamos passar pelos mesmos problemas que neste momento estão a decorrer no Ártico, principalmente no Ártico. E, portanto, é de nosso interesse compreender o que está a acontecer, porque é aquilo que nos vai acontecer daqui a 50 anos, e quais são as estratégias que os países árticos estão a usar para resolver esses problemas e tentarmos aprender alguma coisa com isso, não é? Para nosso benefício, para nos prepararmos para aquilo que vai ser o futuro, o nosso futuro, não é? Como país. Em termos científicos, nós temos muitos projetos que, aliás, quase todos, são projetos que estudam o impacto das alterações climáticas em diferentes tópicos, como ciências da Terra, atmosfera, ciências biológicas, etc., mas todos sobre uma ótica do impacto das alterações climáticas. Portanto, esse conhecimento É essencial para nós como país. Mesmo tendo, mas quando tu dizes aquilo que neste momento está a acontecer, o que lhes pode acontecer, um exemplo, porque eles são um país frio e nós não, Por como exemplo, é que isso neste pode momento no Ártico, estar? o Ártico tem perdido muito gelo. Com o aumento da temperatura global tem havido imensos problemas. Eles têm uma coisa que é o permafrost, que são os solos que estão permanentemente congelados e que neste momento estão a derreter e, portanto, todas as infraestruturas que construíram no passado sobre o permafrost, porque era como se fosse rocha, não é? Neste momento tem havido imensos danos materiais, porque estradas que se abrem com brechas enormes, etc. E, portanto, todas essas mudanças para nós são importantes porque, por exemplo, o aumento do degelo vai fazer com que eventualmente haja uma subida do nível do oceano, não é? E isso para nós, como um país com uma costa considerável, é bastante problemático. Portanto, costuma-se dizer que aquilo que acontece nos polos tem muito impacto em todo o resto do planeta. Porquê? Porque os polos são sistemas reguladores do clima global. E, portanto, aquilo que se está a passar nos polos vai ter e tem influência naquilo que se passa noutras latitudes. E, portanto, quanto mais soubermos e aprendermos sobre isso, melhor nos podemos preparar para o futuro. É essa a perspectiva. É interessante aquilo que estás a dizer, Teresa, porque normalmente as pessoas têm esta ideia que é só a Amazónia. E tu disseste aí uma frase que facto, também não, os polos são mesmo têm um papel fundamental na regulação do nosso clima global. E, portanto, é fundamental compreender não só porque nos polos estas alterações estão a acontecer a um ritmo muito acelerado, muito rápido, e isso há de ter impacto no futuro no resto do planeta, não é? E por isso são também como laboratórios por excelência, porque são os locais onde estas alterações estão a acontecer a um ritmo tão rápido que é excelente ir lá e estudar exatamente o que está a acontecer para compreendermos melhor estas alterações, as razões destas alterações, sabe-se algumas, não é? E de facto os impactos que têm. Ou seja, infelizmente não é preciso recriar determinados ambientes porque esse ambiente já existe. Exato. Muitas vezes, naquilo que eu estudo ligado à saúde, também falam muito de que viver no gelo ou viver nos polos, na Antártida, é quase como também viver na Estação Internacional. É também importante perceber como é que é viver sozinho e fora aqui no ambiente. Tu, quando estiveste lá, também sentiste... Eu não me senti isolada, porque, e acho que os nossos investigadores não se sentem isolados porque não temos nenhum grupos, não há nenhum grupo que esteja assim isolado no meio, por exemplo, na zona do continente propriamente dito. Os nossos investigadores vão para este arquipélago das Ilhas Shetland do Sul, onde há várias ilhas,
e é por aí que se distribuem. Temos também alguns investigadores na Península Antártica, mas ninguém no interior do continente. E, portanto, estes investigadores alojam-se em bases de investigação. Claro que têm as suas zonas de amostragem, que são relativamente isoladas, mas vão e vêm todos os dias e, portanto, não há propriamente um isolamento. São equipas que muitas vezes estão acompanhadas com membros pessoal destas bases que dá apoio ao transporte de equipamento, por exemplo, ou para levar os investigadores a zonas que não é possível ir a pé, não é? E, portanto, não há propriamente um isolamento. O que há é a distância da vida do dia-a-dia, da família, dos amigos, não é? Isso é que é diferente e as pessoas, pronto, estão temporadas, os nossos investigadores, o tempo de permanência varia entre uns 15 dias a 2 meses e tal. Quem está 2 meses e tal é bastante duro em relação à família, não é? Especialmente quando há filhos, ainda torna tudo mais complicado. Vírus? Filhos. Ah, filhos. Filhos. Quando há filhos, pronto, é mais complicado, não é? A estadia é prolongada. Mas isolamento propriamente dito, como às vezes vemos nos documentários, investigadores no meio de nada, não temos essa, até porque é perigoso, não temos estrutura para apoiar essas missões. É interessante, tu disseste 2 meses e quando nós estudamos estas expedições, estas viagens levavam 3 anos. Exato, Portanto, é outro universo, é outra realidade. realidade. Ali 3 anos. Sim. Mas é engraçado que muitas vezes, e nós sentimos isto aqui no museu, quando nós tentamos explicar estas expedições e dizemos eles já levavam laboratórios. Pois. Não era só a expedição por expedição. Nós não levamos laboratórios, porque não eles também já... Mas levamos muito equipamento. E esse equipamento que é necessário para fazer os trabalhos. As estruturas laboratoriais propriamente ditas existem em algumas bases. E, portanto, os nossos investigadores, quando precisam de laboratório, utilizam esses laboratórios que já existem. Mas há muito equipamento específico de cada trabalho, de cada tema, que tem que ser levado daqui para a Antártida. E nós temos aqui um apoio fabuloso do programa espanhol, Polar Espanhol, é o Comitê Polar Espanhol, CPE, que nos transporta todos estes equipamentos no seu navio oceanográfico, desde Cartagena até à Antártida, e depois distribui o equipamento pelas várias ilhas onde vão estar os nossos investigadores. Portanto, é um apoio absolutamente fabuloso e que nós aproveitamos, porque de facto é a maneira mais fácil de fazer chegar à Antártida este equipamento todo, que é pesado, etc. Pois é isso que eu já... Isto não é equipamento que vai numa... Não é um equipamento que vá numa bolsinha, num saquinho... Ou naquelas malas que depois vão verificar se tem a medida certa no avião. É equipamento muito pesado e, portanto, tudo o que se possa transportar vai neste navio espanhol. Depois há coisas mais sensíveis, desde que sejam pequenas, os investigadores às vezes levam com eles. Equipamento mais sensível e pequeno que se possa transportar. E tudo esse material acaba, depois, por ser aplicado ou reaproveitado. É utilizado durante a campanha e depois regressa outra vez neste navio espanhol para Cartagena e depois nós vamos lá buscar esse material. Então, Teresa, e eu falando aqui de números, quantos cientistas é que neste momento existem em Portugal com este interesse específico? Nós temos bastantes, temos uma comunidade que tem à volta de 50 investigadores que pertencem a centros de investigação de todo o país, desde o Porto, Coimbra, Covilhã, Algarve, Évora, temos vários. Lisboa, claro, aí é onde se concentra o maior número, mas temos espalhados por todo o país. E, portanto, são as equipas que anualmente concorrem a estas convocatórias para terem financiamento para poderem ir. Na Antártida, por ano, nós temos à volta de uns 20 investigadores, entre 15 e 20, varia. Então, e agora a pergunta é, porquê é que tu te apaixonaste pela Antártida? Porquê é que eu me apaixonei? Porquê é que tu foste
para esta área e não uma outra área? Porque eu acho que é uma zona que é absolutamente fabulosa. Em termos de investigação, há imensos temas que se podem desenvolver, há muitos tópicos de interesse. E, portanto, eu aceitei este lugar como diretora executiva porque gostava também de estar envolvida nesta questão da organização da logística de uma campanha antártica, a par da investigação que também faço, que é mais diminuta hoje em dia porque o programa dá muito trabalho, mas aproveitei ir para conhecer vários locais e também perceber o que é a realidade dos investigadores no campo. Que dificuldades é que têm, que desafios é que têm que superar. E, portanto, tive a oportunidade de ir, por exemplo, perto do glaciar de Collins, que é na ilha de Rei Jorge, que é uma zona fabulosa, mas fabulosa. E nessa altura, por acaso, colaborei com um projeto chileno, que estavam também a estudar o impacto das alterações climáticas na vegetação. E pronto, e aproveitei, eu sou bióloga de formação. É isso que eu ia perguntar. Exato, e a minha investigação é toda muito centrada em poluição costeira. Eu trabalho com as comunidades de fitoplâncton e, portanto, tenho feito também algumas coisas na Antártida a esse nível em termos de poluição. E é verdade que os microplásticos e os plásticos também já estão assim Eu tão não trabalho aflorados? com microplásticos, mas há equipas que trabalham com microplásticos e sim, existem já trabalhos que mostram a presença. Portanto, a poluição já não fica só apenas aqui na nossa costa? Pois não. Nós, no fundo, temos vários oceanos, mas na verdade é um oceano global que está, nós dizemos Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, mas estão todos em comunicação, não é? Na realidade, é um oceano global em que há circulação das massas de água e, portanto, há transporte daquilo que existe de umas latitudes para outras, não é? Portanto, não há propriamente fronteiras nem barreiras que impeçam que a poluição chegue à Antártida. É, de facto, uma zona mais prístina do nosso planeta, não é? Mas na zona onde existem pessoas, obviamente que há sempre algum tipo de poluição. Eu devo dizer que existe um Tratado da Antártida que regula as atividades que se fazem na Antártida, que devem ser só de investigação. Esse tratado diz que na Antártida as únicas atividades que devem ser realizadas só podem ser atividades de investigação científica e é um continente para a paz. E tem todo um regulamento que estipula o modo como estas atividades devem ser realizadas, salvaguardando as questões de produção de lixo, tudo isso que não é deixado nada no continente, nem nesta zona da Península Antártica, e volta tudo para o continente. Nada fica lá. Nada fica lá. Então, mas há impactos, há sempre impactos. Claro, onde há humanos, há impactos. Qualquer local onde nós humanos possamos pôr a nossa pegada. Para ser um local pristino, nós nunca poderíamos estar lá. Então, ou analisar com outros métodos que não envolvessem a presença humana. Mas, de facto, há grandes esforços por todos os países que têm bases e por todos os investigadores em manter o mais possível a Antártida tal como ela é. Eu agora tenho que virar a nossa conversa um bocadinho mais para o meu lado. Exatamente. Então, vamos lá dizer o seguinte. Farmácias de serviço existem Não existem farmácias de serviço, como não existem lojas ou outro tipo de lojas na Antártida. Mas as bases de investigação algumas têm o seu próprio médico ou enfermeiro e têm uma farmácia que apoia e, portanto, têm vários recursos para ajudar se houver algum problema de ordem médica, não é? Os nossos investigadores levam a sua farmácia portátil, pessoal. Antes de irem, eles fazem um curso de primeiros socorros, fazem um curso certificado de suporte básico de vida, em que aprendem a utilizar, por exemplo, um desfibrilhador e têm uma certificação médica.
E no âmbito dessa certificação médica, eles vão com a sua farmácia, com os medicamentos pessoais, não é, que têm que levar, e outras coisas de primeiros socorros, embora as bases tenham esse material. Mas cada investigador é aconselhado a levar a sua própria farmácia, porque se houver um problema qualquer, exato. Nós como não existem farmácias, não é? É importante que cada pessoa leve aquilo que precisa. Mas quando tu dizes essa certificação, ou seja, não pode sair aqui de ninguém que não faça um exame total médico Não, de todo. Isso é uma das exigências do Tratado da Antártida e acho que em termos do Programa Polar Português é uma segurança, não é? Que os nossos investigadores vão com essa certificação médica que envolve vários exames, análises clínicas, exames médicos e, portanto, eles vão... Há depois um médico da campanha que avalia o processo médico de cada investigador e que o considera ou não como apto. Então isso é um bocadinho como os astronautas. Exato. É exatamente isso. Nós foi uma das situações que, quando tivemos aqui 2 conferências sobre a saúde no espaço, era essa exigência. Exatamente. Aqui também é a mesma exigência. E também acontece se uma pessoa estiver com uma valente constipação que um bocadinho mais grave, já não pode ir ou ainda deixam... Desde que a cure a tempo, pode ir. Pode ir. Mas se tiver um problema médico que não esteja controlado, como por exemplo... Uma apendicite? Isso pode aparecer, mas... Pode aparecer, aí tem que ser evacuado, não é? Pois. Então, e diz-me o seguinte, e em termos de apoio médico, neste caso médico, falámos da apendicite, portanto, não há nada para fazer imediatamente lá uma operação. Eu estou-te a dizer isto porque... Sim. Porque estas expedições levavam sempre estes profissionais, porque não dava nada para evacuar, portanto era na altura que tinha que fazer. Hoje já não é tanto assim, só mesmo... Hoje há bases que têm algumas infraestruturas para operações simples. E outras não, e portanto a evacuação é fundamental quando há problemas que não se podem resolver lá. E o que acontece é que há uma grande interajuda entre os vários países em termos dessas evacuações. Normalmente, especialmente são feitas durante o inverno, que já aconteceu. Em que há do inverno antártico, não é? Em que as condições são muito mais complicadas para conseguir organizar uma evacuação e, portanto, os países entreajudam-se para viabilizar essas evacuações de urgência quando é necessário. No verão é menos problemático, não é? Porque as condições meteorológicas são diferentes, são mais favoráveis, mas se houver necessidade há uma evacuação e o investigador ou alguém, pessoal de apoio que precise, é evacuado e vem para a América do Sul. E também há aquela situação como no espaço de que há um período máximo para as pessoas lá estarem, ou há países que dizem não, isto não é necessário um período máximo, por exemplo. Eu estou-te a dizer isto porque na avaliação do espaço de vez em quando nós temos assim, esteve lá 6 meses, sobretudo a visão da Rússia para o espaço. Eu não sei de facto dizer qual é que é esse tempo máximo. Sei que há investigadores que ficam durante de um ano para o outro, fazem o inverno, e isso é bastante duro. Já tivemos investigadores portugueses que fizeram isso. E pronto, e ficam nas bases que têm que têm capacidade para acolher investigadores durante o inverno. Mas, e aí vocês... não se sai à rua para passear, não dá para ir, vamos beber uma bica ali ao Exatamente, café do lado. Ou ver a vista, ou ver o pinguim que está ali. Não dá... No inverno é complicado, não é? No verão, claro que sim, os nossos investigadores também têm essa componente que é terem contacto com uma natureza que é em tudo diferente da nossa natureza aqui em Portugal, não é? E isso é fantástico. Foi essa oportunidade que eu também tive quando integrei estes projetos, foi a oportunidade de ver a Antártida assim mais ao natural.
E, portanto, tive a oportunidade de ver várias espécies de pinguins, de estar numa pinguineira. Pronto. Depois há outra parte que são os glaciares, que são absolutamente fantásticos. Mas é assim tão imprevisível como, Muito como se diz imprevisível nos Açores, de um tanto pode minuto estar para o de outro. É. E, portanto, pode estar um dia de céu azul e no momento seguinte, nos minutos seguintes, começar a encobrir, o vento começar a soprar forte, começar a criar-se gelo na água e, portanto, as pessoas das duas, uma ou se abrigam em terra ou rapidamente vão para o seu zodiaco, que é uma embarcação mais pequena, e vão rapidamente para as bases porque é perigoso. E no fundo, esse perigo que está sempre um pouco subjacente, para algumas pessoas é demasiado pesado e, portanto, é preciso ter um perfil para poder ir e apreciar. Mas agora, quando tu tocaste na questão do perfil, todos estes cientistas, e sobretudo aqui os nossos, há também uma preparação psicológica para essa viagem? Nós não temos ainda, achamos que é um aspecto que é importante, mas não temos isso ainda. Normalmente, os primeiros que foram por imenso gosto, não é? Mesmo pela paixão. Exato. E depois começaram a ir os seus alunos e, portanto, começou-se a criar uma comunidade de investigadores que vão, geralmente, os jovens vão acompanhados com os seus orientadores ao doutoramento, por exemplo, e, portanto, têm sempre um apoio de alguém que já é mais sénior e que já tem mais experiência e, portanto, que ajuda à integração. Pois. Exato. Mas cada um depois tem que gerir estas coisas todas, o tempo, não saber, por exemplo, ter um voo marcado para regressar num dia e as condições meteorológicas não serem boas e o voo ser adiado e, portanto, ter que ficar mais um dia na Antártida. Para alguns é ótimo, é mais um dia para aproveitar, para outros é mais pesado. Portanto, neste momento, os nossos investigadores, a nossa comunidade, são tudo pessoas que são realmente apaixonadas pela Antártida e querem ir e não temos tido muitos problemas. Mas eu falei aqui do perfil exatamente porque acho que, na generalidade, é preciso ter um perfil para se poder ir e aproveitar a maravilha que é estar na Antártida. Imagino que não seja para toda a gente, não é? Luísa, mas agora diz-me o seguinte, estar constipado e ter um pino do nariz congelado no nariz é difícil lá. Exato. Lá e as pessoas podem constipar-se, não é? É isso que eu ia perguntar. Por acaso, durante o meu período como diretora executiva, não tive ninguém que tivesse ficado constipado ou com o pingo no nariz. Enfim, o que tiveram foram coisas que foram banais e que não foram muito valorizadas pelos próprios investigadores, portanto, não... Então, e aquela situação que nós vemos nos filmes e nos documentários, que são as queimaduras? Dizem sempre que, aquilo que eu percebi, que era um dos principais problemas que eles tinham, era exatamente, Sim. mesmo muitas vezes protegidos, uma distração podia levar a uma queimadura. Portanto, os nossos investigadores nós temos aquilo que se chama as reuniões de preparação de campanha, onde se dá essa informação, o que é que devem levar, protetores solares, óculos, tudo Protetores isso. solares? Exato, têm que levar protetor solar, exatamente para evitar essas queimaduras, não é? E proteções na cara, etc. Portanto, eles vão bastante bem preparados para evitar essas coisas. E não temos ninguém em zonas e durante períodos prolongados, em zonas que são problemáticas e que podem levar a uma queimadura desse género. Pode acontecer, não é? Mas as pessoas podem se proteger e hoje em dia há muitos materiais, tecidos, técnicos que ajudam a proteger. Exato. E, portanto, os investigadores vão todos com essas Porque também proteções. estamos a falar em zonas em que os raios ultravioletas são fortíssimos. Exato. Nós, como temos os investigadores na zona da Península Antártica e neste arquipélago das Ilhas Shetland do Sul, que fica mesmo próximo à Península Antártica, é uma zona que é marítima, de influência marítima, portanto nunca tem as temperaturas baixas que existem no continente antártico
E que aí sim é um grande problema, as queimaduras e outros problemas, não é? Uma queda pode ser uma coisa complicada de gerir no interior do continente antártico, não é? Mas nestas zonas, pronto, muitos deles trabalham em zonas até que não têm gelo no verão, portanto, as temperaturas nunca são muito abaixo de 0 graus, -1, portanto, é muito mais fácil de gerir uma campanha nestas condições do que no interior da Antártida, não é? E diz-me o seguinte, nunca houve, ao princípio eu estava a falar, eu conheço destes casos que eu tenho aqui no museu, tive que estudar o Shackleton, exato, pois aí. mas nunca houve assim um interesse, mesmo agora, de irmos ou pormos uma bandeirinha de Portugal lá no meio do... Isso implica já uma outra dimensão que no fundo tem a ver com uma decisão política, não é? Nós, como programa, aquilo que temos é uma coisa interessante, que é cada investigador nas bases onde ficam alojados, há uma zona exterior à base que tem as bandeiras dos países correspondentes aos dos investigadores que naquele momento estão na base. Já temos. Portanto, os nossos investigadores, quando chegam às bases, há uma cerimónia, toda uma cerimónia, para colocar a nossa bandeira. Como nós vemos no Amundsen, quando chegou, temos quase, lá... exato, e portanto, durante o período em que os investigadores estão naquela base, a nossa bandeira de Portugal está lá. Hasteada, portanto... Orgulho nacional. Exatamente. Orgulho nacional. Claro. Então, Teresa, diz-me o seguinte, e quando vocês estão lá, há este interesse também por conhecer todos aqueles investigadores, todos aqueles exploradores, porque há lá sítios onde eles deixaram históricos. Esse espaço turístico e histórico, vocês ainda têm tempo para fazer essas visitas? Não têm tempo. Não. Os investigadores vão com um período que é o adequado para desenvolver o seu trabalho. E é aquele tempo. E como as condições meteorológicas nem sempre ajudam, às vezes há alguns dias em que é difícil fazer o trabalho. Portanto, todo o tempo que têm é aproveitado para fazer o trabalho, e há menos tempo para essa parte mais turística. É assim. É engraçado. Isso não inviabiliza que às vezes se possa ver alguma outra coisa, depende dos locais onde as pessoas estão. Mas é uma questão de tempo, de aproveitar o tempo que se tem para fazer o seu trabalho. É engraçado que eu estou a falar contigo e estou-me a recordar de muito das conversas que eu tive com astronautas, que é exatamente o tempo e quando não foi possível fazer, tem que se compensar por algum motivo, porque o tempo é fundamental, é crucial. A meteorologia e o tempo são duas variáveis que são muito complicadas. Então, e agora diz-me o seguinte, o que é que tu sentes que, em termos de estratégia do planeta, não estou a falar de Portugal, estas tensões que estão aí a andar, infelizmente, pelo nosso planeta, também está a interferir no campo da investigação? Vocês sentem que estas tensões podem levar exatamente a um abrandamento da investigação? Tensões, desculpe. Tensões em termos geopolíticos. Tensões, ok. Em termos da investigação que se faz na Antártida, existe uma grande colaboração entre os países. Eu devo dizer que é uma das comunidades que mais coesa que conheço, e há uma enorme interajuda entre os vários países e, portanto, tudo o que são tensões políticas ficam de fora. E, portanto, nós trabalhamos com os vários países que nos apoiam, que temos bastantes, por acaso. São mais ou menos. São à volta de 15 países com quem colaboramos.
Mas só Portugal ou são apenas 15 países que estão nós colaboramos com estes 15. 15 países em termos da logística, Muito bem. da nossa logística das campanhas. Mas em há termos mais países, pois, claro. mas em termos de países, mais ou menos quantos neste momento de países podem... Não sei, mas muitos mesmo. Existe uma organização, que é o COMNAP, que agrupa os operadores destas campanhas de investigação. E tem uma reunião anual onde todos os representantes nacionais se encontram para discutir aspectos como, por exemplo, evacuações, etc. Todos os temas que são importantes para a logística das campanhas antárticas. Quando é que vai haver esse encontro cá em Portugal? Nós agora somos membro do COMNAP, até o ano passado fomos observador, fomos membro observador. Obrigada. E, portanto, já vou a estas reuniões já há bastantes anos. Para nós são reuniões fundamentais, porque se discute tudo o que são aspectos fundamentais, nem só fundamentais, todos os aspectos da logística das campanhas, e é a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente uns com os outros. E, portanto, aí nós conseguimos resolver imensos problemas. Então, e quando é que Portugal, vai haver não sei ainda agora começámos como membro, só como membro é que nós podemos acolher, e não sei quando é que será. Teresa, fica já aqui um pedido. Exato. Quando se fizerem em Portugal, esses cientistas todos têm que visitar o Museu da Farmácia. Exato. Eles não são cientistas, na verdade, não, alguns são, mas a grande maioria dedicam-se mesmo à gestão da logística. Alguns deles são cientistas, sim. E é bom ter um certo background de cientista para também compreender melhor as necessidades. E isso a mim ajudou-me imenso nesta minha função de diretora executiva do Grupo do claro, Popular. mas isso, Teresa, em qualquer área... Ajuda imenso, porque se nós não percebermos exatamente qual é a realidade, não há uma gestão eficaz se uma pessoa não sentir essa realidade. Concordo. Senão, Portanto, mais facilmente se consegue resolver os problemas. E pronto, e é este espírito de enorme cooperação que eu acho que é fantástico. E é isso que nos ajuda a nós a conseguir implementar as nossas campanhas com muito sucesso todos os anos. É fantástico este espírito de interajuda. Então, Teresa, para nós terminarmos, qual é o maior desejo que o nosso projeto, o projeto português, tem em toda esta dinâmica da investigação dos polos? Que eu já não ponho, disseste que havia interesse entre o Polo Norte sim, e o Polo Sul. temos todos os anos também investigadores no Ártico. E é muito, desculpa lá, é muito diferente. Em termos de logística para nós como programa, porque nós apoiamos e organizamos toda a logística da Antártida, mas não o fazemos no Ártico. No Ártico os investigadores têm os seus contactos com outras equipas de investigação e é com base nessa relação que conseguem implementar as suas campanhas no Ártico. Na Antártida têm que socorrer desta logística do Propolar, porque é a única maneira de conseguir viabilizar os projetos lá, porque não temos base de investigação, não é? E esse é que é o maior desejo, era nós, Portugal? Bem, um grande desejo era ter uma base, ter um programa a funcionar com uma equipa mais alargada que pudesse ajudar, mas isso implica recursos que nós não temos, não é, no momento, e tal como estamos a funcionar agora, talvez seja relativamente adequada à dimensão também da comunidade de investigação que temos. Obviamente que há imensos aspectos a melhorar, há sempre espaço para melhorar, não é? Mas em termos da comunidade que temos, o programa tem funcionado. Talvez aumentar um bocadinho a dimensão do programa fosse favorável, mas para já estamos a conseguir viabilizar todos estes projetos que vêm todos os anos. Uma dos comentários que se fazia ao Shackleton, ao Ernest Shackleton, é que ele era um dos grandes exploradores que sabia viver com o cartão de crédito. Porque andava sempre
no fundraising. Exatamente. Isso, o financiamento de todos estes projetos é apenas do Estado ou... É da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que tem-nos apoiado ao longo desde o início e tem sido um apoio absolutamente fantástico. Eu tenho que dizer que as nossas relações com a Fundação para a Ciência e Tecnologia têm sido muito importantes e são muito boas. Dentro da medida do possível da Fundação e das nossas capacidades, tem-se conseguido fazer com que este programa todos os anos funcione. E neste momento é a nossa única fonte de financiamento. Claro. Depois, às vezes, há patrocínios, etc., pronto, que nos ajudam, mas o Programa Polar Português funciona unicamente com fundos da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, ainda não há um movimento de sociedade que vocês possam usufruir exatamente dessa... Nós temos várias atividades de comunicação e divulgação para o público em geral e com as escolas, porque consideramos que é importante que as novas gerações percebam porque é que as zonas polares são importantes para Portugal e porque é que se investe e porque é que há investigadores a irem todos os anos à Antártida e ao Ártico. E, portanto, os nossos investigadores normalmente aliás, existem 2 semanas no ano, são as semanas polares, em que os nossos investigadores visitam as escolas por todo o país e fazem atividades, palestras, etc., para explicar o que foi a sua última campanha, porque é que é importante a investigação polar, etc. Há uma dessas conferências temos que arranjar a forma que uma dessas conferências, experiências possa ser feita aqui no museu. Nós conseguimos fazer isso, exato. Estas são mesmo dirigidas para as escolas, chamam-se, são as semanas mais frias do ano, são as semanas polares. E, portanto, são organizadas todos os anos, agora vamos ter uma em março, a outra é no outono, e pronto, e têm sempre participação dos nossos investigadores polares. Portanto, é bom porque assim o investigador polar vai à escola. E isso é fantástico. Isso é muito importante, esse contacto com a experiência. Exato. Eu senti isso aqui no museu. Porque... Temos também contacto com os professores, através de uma organização que se chama a PEI, é a Polar Educators International, e nós temos um núcleo português cá, de professores, com quem também colaboramos para fazer ações de formação, neste caso dirigidas aos professores, para ajudar a explicar como melhor ensinar toda esta problemática à volta das regiões polares. Portanto, tentamos chegar, assim, no fundo, às novas gerações e aos formadores destas novas gerações para que, no futuro, tenhamos uma população mais informada, mais desperta para estes problemas ambientais. E dou-vos os parabéns por isso, porque nada substitui a relação das pessoas, as informações. Pode haver muita tecnologia, mas a experiência com o original... Claro, é muito importante. Este contacto pessoal é muito importante. Eu concordo plenamente. Teresa, muito obrigado por teres vindo foi ao Museu da Farmácia. Prazer. Foi um grande prazer. Espero que tenhas gostado também de estar aqui connosco. Gostei imenso. E que nós neste ambiente absolutamente fantástico que está aqui atrás de nós e que nos rodeia, este museu é um museu onde vale a pena vir. Muito obrigado. Muito obrigado, Teresa. E são sempre bem-vindos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E, caros amigos, muito obrigado. Não deixem de visitar também as outras tertúlias, que eu tenho a certeza que também vão ficar muito satisfeitos, se calhar com menos frio do que esta, mas até à próxima. Muito obrigado a todos.